Olá, bom dia, espero que todos estejam muito bem. Hoje, dia 20 de abril de 2025, domingo de Páscoa, é o dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É o dia mais importante para nós cristãos. Hoje, nas leituras da ação da missa, teremos um testemunho dos apóstolos na primeira leitura, na leitura do Atos dos Apóstolos, do capítulo 10, do versículo 34 ao 37 e depois do 37 ao 43. E também teremos leituras, a segunda leitura da missa de hoje, no domingo a gente tem duas leituras, uma leitura da carta de São Paulo aos Colossenses e de São Paulo aos Coríntios, ou de São Paulo aos Coríntios. Recomendo que vocês leiam as duas, porque é o anúncio da ressurreição de Jesus Cristo, o testemunho deles, né, de São Pedro. A leitura dos Colossenses, da carta aos Colossenses, o capítulo 3, versículo de 1 ao 4, e a dos Coríntios, 1 Coríntios, primeira carta de Coríntios, do capítulo 5, do versículo 6, segunda parte, até o 8. E o Evangelho de Jesus Cristo, hoje, segundo João, vai contar como eles descobriram que Jesus tinha ressuscitado. O ápice da nossa crença é crer que Jesus Cristo ressuscitou. É a verdade absoluta da nossa crença. E o que nos vai salvar, porque ele morreu por nós para nos salvar. E todos os nossos pecados morreram com ele na cruz. E ao ressuscitar, nos tornou os homens novos. Então, nos salvando e nos livrando do pecado. Então, vamos à leitura. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, para compreender, para proclamar e para guardar a palavra. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: "Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram." Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou em primeiro lugar ao túmulo. Olhando para dentro, viu que as faixas de linho no chão, mas não o encontrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha sido colocado na cabeça de Jesus, não posto como as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, e ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido as Escrituras, segundo a qual ele deveria ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Essa leitura, ela nos remete a entender como é que funcionava a sepultura, os enterros dos judeus e os seus costumes. Jesus Cristo enrolou a faixa da cabeça, não como os restos dos panos que o envolviam, deixou ela enrolada, isso significando que Jesus voltaria, né? Iria encontrá-los, quer dizer, ele estava ali para demonstrar que um recado para os apóstolos e para todos nós, que Jesus voltará, né? Ele deixou a mesa posta. A toalha enrolada significa que a mesa está posta para uma próxima refeição, né? Então esse é o recado de hoje, domingo. Alegremos-nos muito com isso, e tenham um excelente domingo, uma excelente Páscoa com toda a família, e fiquem com Deus.